Bem, neste vídeo iremos abordar a respeito da filosofia política de Jean-Jacques Rousseau. Para isso, iremos primeiramente tratar de aspectos gerais do contexto em que viveu Rousseau. Rousseau foi um filósofo genebrino que se notabilizou nos circuitos intelectuais da Europa de seu tempo. Seu pensamento político foi uma forte fonte de inspiração para o movimento iluminista, sendo exaltado diversas vezes por exemplo, Robespierre, um dos protagonistas da Revolução Francesa. Uma das questões centrais tratadas do contrato social, célebre obra de Rousseau, é compreender o que fornece legitimidade para a política. Em outras palavras, o pensamento de Rousseau assumiu como tarefa compreender a razão pela qual existe uma sociedade organizada politicamente. Rousseau, do ponto de vista político, se inseriu na chamada tradição contratualista. Assim como Hobbes e Locke, Rousseau constituiu aquilo que chamamos de contratualismo clássico. Para entender a organização política e suas relações, Rousseau teorizou sobre a essência humana, isto é, sobre quais atributos estão associados à natureza humana. Dessa forma, há pelo menos 3 características essenciais constituintes da natureza humana para Rousseau. A primeira característica imprescindível do ser humano é a autoconservação, que Rousseau chamou de amor de si. Portanto, é do ser humano, naturalmente, a capacidade de conservar a própria vida. Segunda característica constitutiva do ser humano é a comiseração, ou também chamada piedade natural. A piedade natural consiste na qualidade que os seres humanos possuem de identificação com os seus semelhantes, capacidade que leva o ser humano a não ficar impassível ou indiferente ao ver o sofrimento alheio. Essa característica naturalmente humana, segundo Rousseau, leva a interpretações de que, para o filósofo genebrino, o homem está inclinado a uma espécie de bondade natural. A terceira característica humana é a liberdade. Para Rousseau, o homem é livre e isso difere o humano dos demais seres da natureza. O homem é racional e pode tomar decisões a partir de sua consciência e de sua racionalidade. Rousseau também citou que a liberdade está ligada a uma outra característica humana, que é a perfectibilidade. Perfectibilidade, que é a capacidade humana de inventividade e de melhorar sua condição de vida por meio do invento de objetos. Bem, politicamente, Rousseau tem por base o raciocínio contratualista, que analisa a sociedade através da tese hipotética do contrato social. Rousseau parte da linha puramente teórica de que antes de adentrar a sociedade civil, o homem viveu em uma situação anterior à formação da sociedade civil e antes, portanto, da política. Dessa maneira, o homem manifesta genuinamente no estado de natureza, que é o estágio anterior à sociedade civil, sua verdadeira natureza e, por conseguinte, manifesta suas características naturais de amor de si, de piedade natural e de liberdade. Após essa etapa da vida natural, no estado de natureza, os homens se sentem impelidos a constituir a sociedade civil baseada em leis e regras explícitas. Bom, mas por que o ser humano decidiu viver em uma sociedade civil baseada em leis, em regras, em limitantes legais? Antes de responder a essa questão, é preciso entender um pouco mais sobre a natureza humana, a partir da ideia do bom selvagem. Como vimos, o ser humano é dotado de amor de si, de piedade e de liberdade. Essas características garantem que, em estado de natureza, um ser humano seja internalizado em si mesmo, com pouca disposição ao mundo externo. Isso dá ao homem um caráter de inocência e de ingenuidade. Portanto, o homem vivia em si, conectado à natureza, originalmente. Soma-se a isso que, com a capacidade de piedade,
o ser humano não suporta em observar o sofrimento de um semelhante. Esses elementos formaram a ideia de que o ser humano, em estado natural, é uma espécie de bom selvagem. Contudo, alguns fatores foram decisivos para que os seres humanos escolhessem espontaneamente viver em uma estrutura social. Para Rousseau, em estado de natureza, não são claros os limites da liberdade de si e, eventualmente, sem regras estabelecidas, pode haver a violação da liberdade alheia. Ou pior, a completa banalização da violação à liberdade. Portanto, um dos fatores de o porquê existir sociedade civil é a tentativa de garantia da liberdade. Dessa maneira, a sociedade, com base em regras definidas e instituições capazes de vigiar o respeito às regras e, por consequência, a liberdade, é fundamental para uma vida que visa promover o bem comum. Porém, Rousseau alertou que é preciso pensar uma sociedade bem estruturada para que a vida social não leve o homem à corrupção. Quer dizer, uma sociedade alicerçada em princípios errados ou em instituições que não conseguem garantir princípios saudáveis e necessários pode levar o homem a se tornar uma criatura corrompida, cheia de vícios. O que pode remontar àquela ideia de que o homem em um contexto positivo é o melhor dos seres, mas em um contexto negativo pode se tornar o pior deles. Rousseau argumentou que todo homem detém a mesma natureza racional e, assim, se pensar racional e devidamente, pode alcançar os mesmos princípios de justiça que devem promover o bem comum. Assim, Rousseau entendeu que a vontade geral, a vontade racional de todos os membros da sociedade, deve orientar as decisões políticas visando o bem comum e a promoção da justiça. A melhor forma de governo seria um tipo de democracia em que a vontade geral de todos os indivíduos, todos e não a maioria, levaria a uma sociedade justa. Dessa maneira chegamos a alguns pontos fundamentais da filosofia política de Rousseau. Bem, o contratualismo de Rousseau entende que os homens estabeleceram um contrato no qual decidiram viver em sociedade. Essa decisão foi racional e espontânea para garantir, sobretudo, a liberdade. A sociedade deve evitar abusos. Todos os homens são considerados racionais e livres. E a melhor forma de governo, de acordo com Rousseau, é a democracia direta. Sobre a indagação de se o homem nasce bom ou não, podemos dizer que, em primeiro lugar, o homem tem inclinação natural a internalizar-se. As estruturas sociais podem corromper os homens. A sociedade existe para garantir a liberdade e o bem comum. Mas, afinal, o homem pode se corromper? O homem poderia se distanciar da sua própria natureza? Rousseau responde que sim. O homem, estimulado por vícios da estrutura de uma sociedade na qual vive, pode se tornar um ser humano vaidoso, exibido e hipócrita, por exemplo. Dessa maneira, o homem pode ser corrompido pela sociedade em que faz parte. Chegamos então às considerações finais a respeito do pensamento do Rousseau. O Rousseau, como vimos, se alinhou ao contratualismo. Além disso, o Rousseau compreendeu que o homem é piedoso por natureza, já que possui a piedade natural como atributo intrínseco a si. E, finalmente, a sociedade baseada em vícios pode degradar a natureza humana. Então, esses pontos são pontos conclusivos acerca da filosofia política do Rousseau. A vontade geral. A vontade geral é a base justa e racional que deve nortear a vida humana. E a democracia direta, com isso, é a maneira mais razoável de organização política, segundo a perspectiva do Rousseau. Bem, pessoal, esta foi a nossa aula de hoje, o nosso vídeo de hoje. Até a próxima.